Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio de Excel aqui comigo neste canal. No episódio anterior a gente viu sobre PROC-V, fazer comparação de dados, juntando duas tabelas ali, comparando os registros que existem em uma base com os registros que existem ou não em outra base, vice-versa. Então a gente viu isso que é muito útil para o nosso dia a dia, como pessoas que geram relatórios ou analisam relatórios. E hoje a gente vai avançar um pouco mais aí, ainda no PROC-V. Eu vou trazer aqui não PROC-V, né, mas um conjunto de duas outras funções que faz o mesmo que o PROC-V faz, porém ele resolve aquele problema que eu falei no outro episódio ainda, quando a gente viu o conceito do PROC-V. Não sei se vocês se lembram, mas a limitação do PROC-V é quando eu quero buscar um valor dentro de uma matriz, mas eu quero que traga um valor que está fora dessa matriz. Né? No caso aqui, se eu quisesse buscar com base na descrição qual que é o código do produto, eu não conseguiria com o PROC-V, porque o código do produto está antes da chave que eu tenho de busca. Então, para esse caso, a gente vai ver ali uma função que é o índice e corresp em conjuntos para fazer um PROC-V. Eu até brinquei aqui, coloquei PROC-V avançado, porque ele consegue preencher ali um gap que o PROC-V tem. Então a gente já aprendeu a utilizar ali o PROC-V, que ele procura um valor para nós dentro de uma matriz com base na primeira coluna da matriz e retorna o valor correspondente, né, ali a essa busca que foi feita em alguma das colunas. Pode ser a primeira, mas pode ser também outras colunas ali que a gente vai especificar na função para ele retornar. Só que daí o PROC-V tem essa limitação que eu já tinha sinalizado para vocês nos episódios anteriores, relacionado a buscar alguma coisa que está fora da matriz, à esquerda, antes da coluna que é a chave do que a gente está procurando. Então o PROC-V não consegue resolver esse problema. E aí esse problema tem uma solução, obviamente. A gente pode criar uma fórmula, né, combinando ali as duas funções, que é o índice mais corresp, e essa combinação ela vai fazer uma fórmula que é capaz de localizar e retornar qualquer valor ali dentro de uma matriz. Então aqui, para contextualizar, tem esse exemplo, onde eu fiz aqui como se fosse, né, uma matriz, aqui o Excel, o próprio Excel. E aí eu tenho aqui um índice mais correto, abrange toda a área circulada em azul, ou seja, eu consigo consultar dentro de toda essa área utilizando o índice corresp. Vamos supor que o valor procurado fosse eu. A coluna do índice vai ser essa daqui, ó, a coluna I. Então o PROC-V ele consegue atuar só nessa área. Vamos supor que eu tivesse a chave eu e eu quisesse retornar esse valor aqui, o PROC-V consegue, com base nessa chave, retornar esse valor. Porque eu vou fazer o PROC-V dizendo que eu quero procurar eu vou dizer que a minha matriz ela começa aqui no eu, na coluna I, vai até na R, e eu quero que traga para mim o índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai trazer esse valor para mim, o PROC-V faz. Agora, se eu quiser trazer aqui, por exemplo, a coluna D, o PROC-V já não consegue mais com base no eu. Porém, o índice corresp vai fazer. A gente vai usar um índice, a função índice, para retornar qual é o índice dessa lista que está o meu valor, e com base nesse índice, eu vou usar a função corresp para trazer para mim, em uma outra matriz, que poderia ser toda essa área, qual é a linha correspondente que vai ser extraída da função índice e qual é a coluna, daí eu posso dizer com base no intervalo que eu selecionei aqui como um todo. Por exemplo, seria aqui linha 13, encontrada com base na função índice, coluna 5, 4, né? A, B, C, D, coluna 4. O meu índice aqui está errado, está no 5. Mas tudo bem, na prática a gente vai ver e vai acertar isso daí.
Então, aqui, só para trazer um pouco mais de conceitos e exemplo, a gente tem aqui o eu, né? Esse exemplo que eu fiz ali é o valor procurado. A coluna a retornar é a 7. Eu quero que retorne a coluna 7. Então, tem lá coluna 7, ó, no. E aí, eu vou fazer aqui o resultado no. Isso aí é com o PROC-V, ó, mostrando ali a área que o PROC-V consegue atuar, traz o valor certinho lá para vocês. Tudo isso que eu mostrei, mas aqui em fórmulas para vocês verem que faz sentido. Com o índice CORRESP, o valor procurado eu, coluna retornar 7. Se eu tentar fazer aqui, vocês vão ver que ele vai trazer o ser. Trouxe o ser, porque o ser está na coluna 7 do índice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele traz para nós qualquer valor. Se eu quiser retornar o eu, ou o no de novo, que está aqui, ó, qual que é a coluna que eu vou fazer? Contando que eu selecionei toda essa parte em azul, a coluna que eu tenho que retornar é a 16. Então, se eu mudar aqui para 16, ele tem que me retornar o no igual ao PROC-V. E aí vocês podem observar que eu consigo trazer com base no índice CORRESP a mesma coisa que o PROC-V, porém, eu quero trazer agora esse cara aqui, da linha 5. Eu vou colocar aqui para mim o índice 5. E aí ele trouxe lá a informação que está ali. Ó. Então, o índice CORRESP conseguiu superar o PROC-V, porque resolveu essa questão que o PROC-V tinha, de fazer uma busca antes do índice dentro de uma matriz. A função CORRESP nos mostra em qual linha correspondente o valor procurado se encontra. Então, aqui a gente viu que o CORRESP, ele faz aqui, ó, eu vou mostrar um pouco a fórmula aqui para vocês, né, que está escrita nessa célula. O índice, ele retorna para nós, com base em uma matriz, ele retorna um valor que está em uma determinada linha e uma determinada coluna. E aí a linha, qual linha vai ser? Com base na linha, a gente vai buscar agora a função CORRESP, que vai nos dizer qual é a linha. E o CORRESP, por sua vez, ele busca também um valor em uma determinada matriz, e aí ele traz aqui a correspondência exata com um zero, exatamente igual ao PROC-V. Então o CORRESP vai dizer qual é a linha, e o índice vai buscar dentro daquela linha, dentro de uma matriz, o valor. E aí consegue retornar para nós. Dito isso, a gente vai agora aqui para os exercícios. Então é a hora de você pausar o vídeo, tentar resolver o exercício e na sequência voltar comigo para a gente fazer a resolução juntos. Então, continuando aqui, pessoal, a gente vai fazer a resolução do exercício juntos. Então aqui o exercício nos pede que traga o menor valor de vendas total de uma cidade. E depois, com base nesse valor, retorna para nós ali o nome dessa cidade. Então aqui o menor valor a gente pode utilizar a fórmula mínimo, né? Mínimo. Essa função mínimo vai retornar aqui com base nos valores qual é o menor. Então, com base no valor total, a gente traz aqui o mínimo. Então, feito isso, vou travar ali. Nem precisa, na verdade, porque eu não vou arrastar isso para lugar nenhum. Então, tá ali. O menor valor foi 73.700. A gente sabe que é essa daqui. Qual é a cidade? A cidade de Londrina. Agora, com base nesse valor, eu trazer o nome. PROC-V a gente já sabe que não dá, porque a minha referência está aqui. E o valor que eu quero retornar está aqui. Então, a gente vai ter que usar agora o nosso índice CORRESP. Então, a gente vai fazer lá a função índice. Eu quero que retorne para mim dentro de uma matriz. Qual é a matriz? Aí a minha matriz vai ser todo o meu conjunto de dados aqui. Ó. Então, tem essa matriz que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas e 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, a matriz está aí. Feito isso, eu vou dizer agora qual que é o número da linha que eu quero que retorne. Bom, como que eu vou descobrir o número da linha? Eu preciso retornar a linha 3. Eu sei porque eu vi o valor.
Mas como que o Excel vai fazer isso? Através agora de uma função que se chama corresp, qual que é a correspondência da linha em relação à matriz. Qual que é o valor que eu estou procurando? Aí de novo, eu estou procurando aqui esse valor mínimo que eu achei. Beleza. Qual que é a matriz de procura? Aonde eu vou procurar esse valor? Eu vou procurar aqui. Agora um ponto de atenção. Eu preciso selecionar a minha matriz de referência, tem que coincidir com a matriz de busca que eu estou fazendo lá no Corresp. Se eu selecionar aqui um intervalo maior ou menor, ele não vai conseguir entender. Precisa ter o mesmo tamanho, pelo menos. Não necessariamente precisa estar no mesmo conjunto de dados. Eu poderia ter aqui uma matriz de 5 linhas, onde a referência está em outro pedaço, mas tem o mesmo tamanho em termos de linhas. Então vou selecionar aqui também. E agora eu quero que traga correspondência exata. Lembra lá do PROC-V? Aqui a gente também tem essa opção, mas aqui eu tenho em números, né? 1 é menor que 0, correspondência exata, e menos 1 maior que. Eu quero correspondência exata. Feito isso, eu tenho aqui a função corresp resolvendo para mim, e ela vai retornar o valor correspondente ao valor que a gente informou. Então vai retornar 3. E aí vai ser utilizado o 3 como parâmetro para a função índice. E agora basta eu falar o número da coluna que eu quero que retorne. Dentro da matriz que eu selecionei, qual que é a coluna onde está o valor, o nome da cidade? É a primeira coluna. Feito isso, eu consigo trazer aqui o nome da cidade com base no índice Corresp, que é o semelhante ao PROC-V, porém invertido, né? Conseguindo trazer valores que está antes da nossa chave. E o exercício que pede ainda para nós, com base na cidade, traga o valor vendido para cada departamento. Então eu posso buscar aqui para cada departamento. Eu poderia fazer aqui um por um a fórmula, né? Mas eu posso utilizar também o índice Corresp, porque eu tenho os valores aqui do cabeçalho, eles estão aqui também. Então eu posso usar isso para fazer o meu PROC-V avançado, o meu índice Corresp, utilizando isso como referência. Vocês vão ver que saber utilizar essa função faz todo sentido e ajuda bastante. Então vamos começar aqui, primeiro de novo, índice. Eu quero que traga um índice, um valor que vai estar dentro da minha matriz. Então vou selecionar aqui todo o intervalo da minha matriz, certo? Eu posso selecionar todo o intervalo, não tem problema. Desde que eu selecione o mesmo equivalente depois nas chaves, né? Então, selecionei esse intervalo aqui. Eu vou congelar agora o meu intervalo, porque eu vou arrastar essa fórmula depois. Qual que é a linha que eu quero encontrar? Então, ali no caso da linha, eu vou usar o Corresp. Então, o Corresp vai procurar para mim. Eu quero procurar aqui a cidade. Eu vou procurar com base na cidade. Eu poderia procurar com base no valor também, porque eu tenho os dois. Mas eu já achei a cidade, então vou procurar com base na cidade. Qual que é a minha matriz de procura? É aqui o intervalo onde está a cidade. Beleza? Eu vou congelar aqui a função da matriz. Eu vou congelar também, aqui no caso, a minha matriz, a minha célula que faz referência à cidade, para quando eu arrastar ela não perder a referência. E a matriz de procura vai ser correspondência exata, tipo de busca. E agora, para mim saber qual é a coluna que eu preciso retornar, eu poderia fazer, como eu disse antes, no caso de brinquedos, colocar aqui coluna 2, porque lembrando que eu selecionei desde o começo, mas eu posso usar também o Corresp, que a gente já aprendeu aqui, para buscar o valor referente à coluna. Então eu vou buscar o quê? Eu vou buscar aqui brinquedos. E agora aqui eu tenho que fazer uma referência, congelar. Se eu fosse ter várias linhas, eu poderia congelar aqui uma referência congelada na linha. No caso, o cifrão antes do número, para ele não descer
se eu arrastasse para baixo, mas que ele avance a referência quando eu arrastar para a direita. Qual é a matriz que eu vou procurar agora? Eu vou procurar aqui em cima nas colunas. Então eu selecionei o mesmo tamanho do número de colunas que eu selecionei a matriz inicial. Eu vou congelar também esse intervalo para ele não perder referência quando eu arrastar a célula, e a correspondência tem que ser exata. Feito isso, a gente consegue encerrar a fórmula aqui. Ele trouxe para mim, no caso de brinquedos, nessa cidade, tá zero. Tá zero ali, ó. Ok. E aí, se eu arrastar isso aqui para a direita, ele tem que buscar para mim os valores referentes a cada item, né? Vamos ver aqui, móveis na cidade de Londrina. Móveis 24.902, certo. Eletrônicos, 48.800, certo. Então a gente consegue fazer dessa forma, né? Uma fórmula utilizando essas funções de forma que fique dinâmico. Se eu precisar mudar agora o critério aqui, não quero mais ver o mínimo, eu quero ver o máximo. Como está amarrado tudo em fórmula, ele já vai se arranjar isso de forma automática. Então ele já mudou aqui, já sabe que é São Paulo e já buscou os valores referentes a São Paulo, 67, 12, 48 e 23. Então o uso dessas fórmulas combinadas, índice, corresp, ela faz o que o PROC-V faz, porém ela faz muito mais. E aí o limite é a sua imaginação e a sua criatividade. Eu espero que esse conteúdo foi muito útil para você, que faça sentido para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Se você gostou do conteúdo aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. E eu espero te ver em breve. Um abraço e até mais.